Você está no Farol, o podcast de entretenimento da FB Comunicação. Nós temos as nossas redes sociais, o nosso Instagram, tá tudo aqui embaixo para vocês seguirem e acompanharem todas as entrevistas, esta e todas as outras que foram feitas e as próximas também, que virão muitas por aí em 2025. Hoje a gente está tratando de um tema que é o alvoroço no planeta, apesar de ser só uma coisa restrita ao Brasil, que é os celulares na escola. E vamos conversar com a Caroline Porto, que é psicóloga, psicoterapeuta, faz psicologia cognitiva, trabalha com mulheres e veio explicar para a gente um pouquinho das dificuldades e facilidades que esse ato, que acabou sendo um ato governamental, né, porque foi uma imposição das escolas, pode trazer para as crianças e para as famílias. Caroline, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Um prazer enorme te receber. Prazer é todo meu. Então, fala para a gente um pouquinho a respeito do seu trabalho primeiro. A psicologia cognitiva. Isso, terapia cognitiva comportamental. Pronto. Isso, eu sou psicóloga, formação, né, de psicologia. E na minha abordagem de atendimento é a terapia cognitiva comportamental, que a gente costuma chamar, né, de TCC. É muito mais fácil, as pessoas já começaram a se identificar com esse termo, TCC, né, e a gente trabalha através dessa abordagem para estar trabalhando ali as cognições, os comportamentos, fazendo as modificações necessárias, né, compreendendo o paciente através do viés da terapia cognitiva comportamental. Tá? Eu atuo hoje com adultos, com mulheres somente, né? Como eu falei, eu trabalho com mulheres, com público feminino, sendo mãe ou não, e também atendo crianças e adolescentes, né? Desde pequenininhos, ali dos 4 aninhos, e até os 13, 14 anos, eu também faço atendimento. Faço atendimento presencial aqui em Salvador, tá? Aqui perto, aqui no Costa Azul. E faço atendimento online a depender da idade, a depender do caso, né? A gente faz uma avaliação para ver se a criança ela tem essa capacidade de fazer ali o atendimento online. Geralmente fica mais para os adolescentes o atendimento online. Entendi. Desde o dia 19 de fevereiro, essa resolução de que está proibido o uso de celulares nas escolas deve ter trazido uma revolução na cabeça das mães, antes de qualquer coisa, e das crianças acostumadas o tempo inteiro a ficar na tela. Para você, como você está percebendo essa pequena mudança, né? Porque tem pouquinho tempo, ainda não dá para fazer uma avaliação longa, mas essa largada, como é que está sendo para você a avaliação? Bom, para os adolescentes foi um desespero total, essa largada, né? Esse início. Como assim eu vou ficar sem meu celular? Como assim se alguém me ligar? E se minha mãe tentar falar comigo para saber que eu tô bem? Aí vem a questão das mães, né? Que você me perguntou. Né? Porque as mães têm sim o hábito, né? E aí, chegou na escola, tá tudo bem, né? Tem muitos alunos que usam o celular para poder pagar ali o lanchinho, fazer o Pix ali na hora do lanche, né? Então, esses ajustes estão ainda caminhando. Em processo. Em processo. As mães estão se adaptando, né? Então, as escolas, a lei, ela chegou, ela vetou o uso dos celulares, realmente, né? Mas não trouxe muitas informações de como a escola deveria fazer. Ficou, assim, a critério de cada escola. Tipo, a criança chega, tem um saquinho na porta, coloca o seu telefone aqui, querido. Isso, basicamente. Algumas escolas adotaram o método da caixinha, chega, desliga o celular e coloca na caixinha antes de entrar na sala de aula. Algumas escolas não querem se responsabilizar por estar com aquele celular, querendo ou não, é um objeto de valor, né? Então, só pede para que os alunos desliguem e deixem na mochila. E aí tem as sanções, né? Se pegar usando o celular e toma o celular, vai para a secretaria, só devolve quando estiver na hora de ir embora. E cada escola foi descobrindo métodos, né, de como atender essa lei, né? Então, assim, não veio um padrão da lei. Não pode usar nem na sala de aula, nem nos recreio, né? Dentro da escola como um todo, não está sendo permitido. As mães estão se adaptando também nesse processo. Então, assim, as escolas estão criando canal de comunicação direto com os pais, né?
Então, tipo um orelhão que a gente descobriu sim, aqui, que é uma escola ressuscitou o orelhão. E tem uma exato, escola em São Paulo que deixa as crianças usarem o orelhão. exato, né? Então, estamos voltando um pouquinho ao tempo, né? Mas tem ali o orelhão, né? Que não deixa de ser uma aula de história, né? Porque eu acho que a maioria daquelas crianças não fazia ideia do que aquele negócio estava fazendo ali. Sim, o interessante é que o orelhão já existia. E eles nunca deram importância. Vieram descobrir o significado daquele orelhão, para que aquilo servia, de fato, depois da proibição do celular, né? E aí que eles foram descobrir, não sabiam nem ligar cobrar, né? Tipo, como é que faz para ligar cobrar? Porque liga via WhatsApp para os pais, né? Então não sabe nem, não grava os números também, então teve que memorizar o número, né? Não então, é tão ruim assim, vai. não é tão ruim, né? Então, assim, é um movimento importante, né? A tecnologia, ela não vai mais sair da nossa vida. Isso é um fato, né? Então, ela vai existir e a gente vai ter que aprender a lidar com ela, principalmente na infância, onde a gente sabe os malefícios que ela pode conter, né, para as crianças e para os adolescentes, principalmente o público de risco, a puberdade, né, que a gente tem ali acesso ilimitado a conteúdo. Então, tem que ter muito cuidado nessa jornada, nessa experiência com a tecnologia, mas ela não vai deixar de existir, a gente vai ter que aprender a conviver com ela daqui para frente. Então, mas talvez essa coisa de não deixar de existir, claro que ela não vai deixar de existir, mas você não acha que talvez a tecnologia tenha entrado de uma forma extremamente invasiva? Porque veja uma percepção minha, que eu já até falei sobre isso com algumas pessoas que vieram aqui. Eu vou num restaurante, tem uma mesa com o pai e a mãe, 3 crianças, cada uma com seu tablet. Ninguém fala nada, ninguém nem olha para a cara do garçom, ninguém lê o cardápio. E eu vejo o pai e a mãe papapá na resenha, às vezes estão com amigos e as crianças estão ali no mundo delas. E às vezes esses pais também estão com o celular na mão. Então, mas aí, você não acha que é esta forma de entrada também? Porque às vezes eu vejo crianças muito pequenas, bebês praticamente, Sim, já com o dedinho lá, essa coisa do não escrever, de não saber o que é uma caneta, um lápis, uma exato. lapiseira. Isso também não acabou prejudicando a cognitividade dessas crianças? Sim, o acesso à tela muito cedo é totalmente prejudicial. Já se tem pesquisas e mais pesquisas que se vem comprovando o impacto do uso das telas muito cedo na vida das crianças, né? Então, o recomendável é que as telas sejam apresentadas para as crianças pequenas a partir dos 2 anos. O que a gente fala de 0 telas, né? 0 telas até 2 anos. A gente sabe que na realidade brasileira, Não né, é assim. isso não existe. Até porque a tela, ela assume a função de babá, né? Mesmo quando tem uma babá, que também Que às é bem vezes pior, tem né? a criança, a tela, o notebook, o tablet, o celular e a babá, todo mundo junto e misturado ali. Isso. E a babá tá ali tomando conta, mas a criancinha tá lá com o tablet Isso. dela. Exato. Então, assim, não, o ideal era o ideal, né? Entre o ideal e o real tem um precipício, né? Mas o ideal é que se apresentasse uma tela a partir dos 2 anos de idade. Ainda assim, é uma tela muito limitada. Quando a gente fala uma tela limitada, a gente dá preferência à televisão, por exemplo. Porque ela não é uma tela tão passiva. Interativa, digamos assim. Isso, ela não traz o algoritmo, né? A questão do algoritmo, né? Aquele vício que o algoritmo dá pra gente, essa sensação do rola-tela, sabe? Que isso que torna o vício nas tecnologias muito perigoso, né? Porque a criança ela fica passiva diante da tela. Ela não desenvolve nada, ela só está ali recebendo uma chuva de informações, de luminosidade, e aí a gente traz diversos prejuízos, como crianças cada vez mais cedo usando óculos. Não sei se você já reparou, mas se você dá uma olhadinha nas escolas aí, quase todos usam óculos hoje, né? Por causa desse excesso de luminosidade. Isso está acabando com a visão das crianças, está causando muita miopia. Então, uma das consequências é a miopia. Obesidade é uma das consequências também. Porque ninguém brinca mais, né? Exato. A criança Você brinca fica parada, de jogar. Eu estou com uma tela aqui, né? A criança fica parada assim, sentada, né? Não se movimenta, né? Não tem atividade ao ar livre. Então, a obesidade, né? O estresse, porque é muita informação, que a criança não tem capacidade cerebral ainda de absorver tanto conteúdo, né? Atraso na fala, atraso na socialização.
são muitos impactos, né? Isso já foi comprovado. E acho que esse movimento dessas pesquisas foi o que levou, né, o Estado a assumir essa posição de proibição. Provavelmente, né? Uma opinião minha, no caso. Né? Porque está cada vez mais claro que isso está sendo prejudicial. Né? E a gente que não é da época das telas, a gente consegue ver isso claramente. A diferença é abissal, né? Porque você tinha que ler mais, você ouvia mais música, apesar de hoje você ter Spotify, você ter um monte de aplicativos que te dão acesso a muitos filmes, a muitos livros na tela, muitas coisas. As pessoas não leem, as pessoas não interpretam texto e as pessoas não escrevem. O fato de escrever ou não escrever faz muita diferença na formação cognitiva dessas crianças? Demais, principalmente no período da alfabetização. Né? As crianças, elas ficam ali completamente vidradas na tela, elas perdem total atenção, concentração. E isso é muito prejudicial, né? Porque isso é uma prática. Escrever, ler é uma prática. Você tem que ler todo dia para melhorar a sua leitura, a sua fluência. Né, e acho que não só cognitiva, física também, né? Também, a coisa né? do escrever, motora, né? Quando a gente está num período aí de alfabetização, antes da criança de fato pegar a canetinha para escrever, ela precisa cortar papel, ela precisa rasgar, ela precisa cortar tesoura, ela precisa pintar, porque isso aí está desenvolvendo o músculo das mãos, preparando a mãozinha para a escrita, né? E isso não vem acontecendo, porque as crianças estão rolando tela. A gente pinta na tela, o dedinho. Exato. Então, assim, aí faz a montagem na tela, né? A tela vem toda desmontada, a criancinha vai arrastando, monta o quebra-cabeça na tela. Exato. Então, assim, eu vejo muitas crianças hoje, em consultório, no caso, né? Essas menorzinhas que eu atendo de 4, 5 anos, que estão com uma coordenação motora horrível. Porque não pegam um lápis mais para pintar. Papel, né? Você pega o papel em branco, risca e pinta elas. Não, você vê que é diferente. Não é o esperado para a idade. Então, existe sim um atraso. Né? Então, por isso que essa proibição é um alerta para os pais. Né? Então, se isso é tão ruim que não pode ir na escola, será que realmente vale a pena deixar tão livre, tão solto dentro de casa? Qual a minha responsabilidade nisso também dentro de casa? O que eu posso fazer? Né? É bem complexo, né? Essas crianças, a gente estava conversando antes, estava fazendo o nosso briefing aqui, você estava me falando que os adolescentes de 12 a 15 são os que mais sofrem com essa proibição dos telefones celulares. Esses adolescentes, eles já são da geração celular, né? Sim. Porque eles já nasceram com acesso a telefone, a tela, a essa tecnologia onde eles não têm mais necessidade de fazer o dever de casa no lápis e na caneta. E essa resposta que as escolas e que você como psicóloga está tendo desses adolescentes mostra que é preciso mudar para que essas outras crianças que estão começando tenham uma reação diferente diante do cerceamento de liberdade de não ter o telefone o tempo todo? Sim. Primeiro, começa por nós adultos mesmo, né? Nós também nos viciamos na tela, né? A grande maioria dos adultos também. E isso é um reflexo, porque a criança, ela modula comportamento. Então, eu faço o que meu pai faz. Então, o que está acontecendo muito? Está se perdendo o vínculo, né? Então, eu não vou bater no meu filho, eu não vou entrar com aquelas medidas de correções antigas que a gente hoje considera inadequada, mas todo mundo sobreviveu a ela, e só para deixar registrado. Inclusive nós falamos sobre isso também. Não, eu nunca apanhei, graças a Deus. Eu tomei surras homéricas, porque eu era o cão chupando manga. Eu era. Não, eu, graças a Deus, nunca apanhei. Eu venho de uma educação assim, mais... Fofa. Eu não. Mas eu devo admitir que eu era uma criança complicada. Difícil, né? Então, antigamente, os nossos pais, eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Eles fizeram o melhor possível dentro daquilo que eles tinham. Sim. Né? Hoje, com essa inundação de informação que a gente tem, graças às telas, né? Então, a gente está tentando fazer melhor. Só que aí a gente peca também nesse caminho. Porque a gente está tão conectado que a gente desconecta dos nossos filhos. E esse é o problema. Isso, inclusive, eu não sei se você assistiu, mas é uma reflexão da série Adolescência.
Eu né, tô do começando Netflix. a assistir agora. Tá. Comecei a assistir ontem. Começou ontem. Comecei porque eu achei muito interessante o tema. Acho que é uma coisa que é inevitável que se viva, mesmo que eu não tenha muito contatos com adolescentes, porque os estagiários eles já estão no fim da adolescência, né? Já estão adultos, Sim. já estão na faculdade. Eu tenho contato com todas as idades, né? Desde os pequenininhos lá na clínica, como os adolescentes da puberdade, que são os mais difíceis, né? Para os pais, né? Que é aquela galerinha ali que está com 10, 11, 12, 13 anos. E tem os mais velhos, né? No caso 16, 17, que é uma galerinha que está um pouco mais em paz em relação a isso, né? Mas o mais crítico é essa galerinha que eu te falei, que está ali entre os 10 e 13 anos. Porque eles vieram de uma tela sem limites. Total sem limites. E uma mudança de comportamento dos pais em relação aos limites, né? Exato. Então, assim, os pais estão na tela sem limite, não se conectam com essas crianças de 10, 12, 13 anos, inclusive o menino que comete o assassinato na série tem 13 anos, 13 né? anos, Que é a série, exatamente. que é justamente a idade de risco que eu tô te trazendo, né? Então, assim, tem essa desconexão entre os pais e essas crianças, e elas estão vivendo um mundo ali em que os pais não estão acompanhando, né? Não acreditam que aquilo exista ou fingem que não acreditam. É difícil, né? Entender exatamente. Mas não querem acreditar que tudo aquilo que está ali fácil na internet não exista. Vou te dar um exemplo. Hoje você deixaria... Eu não sei se você tem filho. Não. Não? Tá, mas vamos pensar. Você acha que uma mãe hoje deixaria um filho de 12 anos andar meia-noite aqui pelas ruas de Salvador? Nem 10 da noite, imagina meia-noite. E por que ele pode estar meia-noite passeando pela internet? Porque a mãe não tem a conexão entre o que é virtual e o que é real mais. Porque ela mesma se perdeu nesse caminho por conta da liberdade, né, excessiva. Eu Exato. Particularmente acho isso. Sim, a gente se perdeu na questão entre permissividade e autoritarismo. A gente não está encontrando meio termo nisso, que é o que a gente precisa encontrar. Então, eu não quero ser autoritário, eu não quero bater, eu não quero deixar de castigo de uma forma... né? Eu não quero humilhar, não. Então eu deixo fazer tudo. Mas isso também está errado. Isso também é muito prejudicial. A negligência é tão prejudicial quanto o autoritarismo. Então a gente precisa estar junto dessas crianças, a gente precisa estar junto desses adolescentes. Então hoje, se você ainda não deu tela ao seu filho, se você vai dar a tela, que aí a gente recomenda que seja pelo menos depois dos 12, né? Então já dê essa tela com limite. Já dê essa tela com controle parental. Tem tantos aplicativos aí para você fazer controle parental, de acesso, de sites, né? Porque agora não é só a rede social que a gente tem, prejudicial, né? Assustadora. A gente tem as comunidades, a gente tem os jogos de azar, né? Então, esses bets da que vida. Que viciam, né? Hoje tem um problema sério de vício em jogo e nós fazemos algumas matérias sobre isso, recebemos depoimentos. E tem mães, pais e crianças viciadas em jogar a dinheiro. Então, assim, ali também a gente tem um mundo de ostentação que essas crianças não estão acostumadas, prontas para isso, não é a realidade delas. E aí a gente vai em busca dessa ostentação e aí acaba se perdendo nesses jogos de azar, né, apostando dinheiro. Os jogos que a gente já discutia lá na nossa época, quando a gente era criança, né, os jogos violentos, né, só que hoje... dentro desses jogos violentos, não é só o jogo. São as comunidades que se formam lá dentro. Porque esses jovens, eles ficam conversando. E aí a gente não sabe se esse jovem de 12 anos está conversando com outro jovem de 12 anos ou se ele está conversando com um adulto. Com um cara de 55, se passando que tá por ali 13. Aliciando aquela, né? E jogando um discurso de ódio, jogando discursos ofensivos, pedofilia. Né? Pedofilia, misoginia, tantas ias que a gente conhece, né? E que a gente finge que aquilo não existe. Nós pais, no caso, né? Mas existe. Eu vou te contar uma coisa que uma psicóloga que teve aqui para falar de suicídio, que eu acho que é um tema que as pessoas não gostam muito de falar, mas eu acho super necessário que se fale. E ela contou que uma pessoa que ela atende, uma adolescente tentou se matar e ela disse que nunca imaginou que o filho dela pudesse fazer qualquer coisa que diz respeito a isso. E por um acaso ele foi trocar de roupa no vestiário
e o professor e ele não fazia educação física. Ele dava todas as desculpas para não fazer educação física. Dizia que estava passando mal, desmaiava, não sei o que, não sei o que. E ele tirou a camisa e ele era todo cortado. E a mãe não sabia. Ele morava com a mãe nunca tinha visto que o filho estava todo cortado, os braços nos lugares onde a roupa cobria, as laterais das costelas, a barriga e o pedaço das costas que ele alcançava. É o que a gente chama de automutilação. E ela disse que nunca tinha imaginado que o filho fosse capaz de fazer aquilo. É o que você está falando. Existe um mundo paralelo onde essas crianças e adolescentes têm acesso. E acho que os pais e as mães não estão conseguindo acompanhar. Saber que existe, cara. Como é que pode acontecer essa distância enorme entre o real e o virtual e entre pessoas que moram na mesma casa, são da mesma família? Essa mãe certamente ama esse filho, cuida dele da melhor maneira que ela pode, no que ela interpreta que é bom, mas ela não consegue viver o mundo que ele está vivendo. Como é isso, gente? Inclusive, é uma das reflexões da série da adolescência, né? Da Netflix. É a cena final, praticamente, né? Vai dar spoiler aqui. Vou ter que dar, gente. Mas, assim, o filme não tem spoiler. Ele tá ali realmente pra gente... Ele já chega contando tudo, né? Mas, assim, uma das cenas, né? É justamente no final, o pai e a mãe desse jovem, né? Que matou, conversando. Mas ele tava aqui o tempo todo, né? No quarto. Ele tava aqui o tempo todo. Que risco que ele tava correndo? Né, e aí o pai pergunta, ele estava seguro, ou era a mãe, não lembro. Ele estava seguro aqui dentro, ele não estava? Tipo, ele está aqui dentro de casa, ele está seguro, né? Por que ele fez isso? O que estava acontecendo? Só que esse tempo todo ele estava dentro do quarto, aparentemente seguro, mas ele estava ali imerso num mundo que é pura crueldade, né? E ninguém estava acompanhando. Era uma coisa natural na cabeça dele que houvesse aquele tipo de comportamento, porque como ele vivia todo dia... Sim, estava aqui dentro do quarto, tá seguro, ele não tá na rua. Então, assim, a gente fala de conflito de geração, né? Antigamente a gente se preocupava dos jovens na rua, usando drogas, bebendo horrores, fumando, lidando com gente, né, de má índole. Só que era um contato ali que se a gente for jogar assim, uma perspectiva, as chances eram, sei lá, de 50% dele se envolver com essas coisas, né? De eu conviver, de eu ver aquilo acontecer, né? Na internet, ela tá ali 100%. 100%. E o algoritmo, ele te empurra nisso. Por mais que você não queira. Se você vê um vídeo, uma informação, usa uma palavra... Pronto, aquilo começa a te perseguir. Exatamente. Qualquer hora que você entra, aparece lá. Tudo, e aí começa, é uma chuva, vem um atrás do outro. Então esse é o problema das redes passivas, em que eu não estou ali interagindo de fato, né? Porque eu só vejo o conteúdo subir. Quer dizer que não adianta a mãe ter essa preocupação de cuidar para que esse filho não participe desses lugares, não esteja lá, uma vez que o lugar está nele, né? Não é ele que está no lugar. E esses grupos, eles promovem desafios. Se tem uma coisa que jovem adora, é desafio. É a idade do desafio. E essas comunidades que eles participam, eles promovem esses desafios de automutilação, de cyberbullying, né? De exposição, né? Então, recebeu uma foto íntima de alguma paquerinha. Então, estimula a divulgar essas fotos, né? Estimula essa criança a se cortar, esse jovem a se cortar como um propósito de um desafio. Então, ele está, vamos dizer assim, bem mais em risco na rede social, porque, né, ali eu só vejo um risco no pessoal, digamos assim, no ao vivo, né? Eu só tô vendo um risco ali. No online, existem inúmeros. Diversos que a mãe não consegue ver. É um universo de perigos. E se eu entro nesse universo, é muito difícil sair, porque o algoritmo, ele não te empurra, ele te joga precipício abaixo nisso. Então, aí que entra essa questão dos pais. Qual é o papel dos pais nisso? Principalmente nessa fase da puberdade. É estar junto. É acompanhar, é saber o que eles estão assistindo, é perguntar, é ver porque o algoritmo vai te colocar aquilo.
Tá, Mesmo agora, que você não queira. tudo bem. Agora vamos se colocar no lugar do adolescente, vai. Quando você tinha 13 anos, você estava a fim de ficar com sua mãe? Não, né? Claro que não. Mas, por exemplo, nós, por exemplo, eu era obrigada a todo domingo sentar, ir na casa da avó, almoçar, comer macarrão, aquela resenha que era familiar e que era obrigatória. E no fundo, lá no fundinho, você Não, se divertia. No fundo, todo mundo acaba se divertindo, ainda mais eu, que era o cão chupando manga, como eu já disse. Então, para mim, tudo era diversão. Eu não podia ver uma árvore que eu estava em cima, eu subia no poste, eu subia onde tivesse. Eu tomei choque em poste. Pra você ter ideia, eu subi no poste e consegui cair lá de cima eletrocutada. Então, eu não era uma criança muito fácil. Mas tudo bem, sobrevivi. E hoje eu acho que essa questão da imposição é uma questão para os pais, exatamente pelo que eu acabei de te falar. Você era obrigada a ir para a casa da sua avó, comer o macarrão, sentar, fazer aquela resenha familiar, e talvez não era aquilo que, com 13 anos, ninguém quer isso, né? Não quer. Mas você era obrigado. E você, no fim, participava. Né? No fim participava, mas aí na hora ninguém lembra disso. Todo mundo lembra da palavrinha, eu era obrigado. E talvez isso tenha ficado no subconsciente dos pais que hoje têm os filhos e não querem obrigá-los a fazer. Aí que a gente volta lá para aquela questão entre não cometer os erros do passado, eu acabo cometendo erros piores. Né? Porque esse universo tá aí. É que nem eu te falei, a gente não vai fugir disso. Ele existe. Né? As leis ainda não controlam muito bem esse mundo online. Né? A gente não tem leis ainda seguras. Nada. Né? E a tendência é continuar assim. Né? Então, cabe a nós, pais, sociedade, né? Professores, quem acompanha, quem faz a formação do jovem. Né? Quem é que está ali responsável pela formação? A escola, basicamente, e os pais. Né? Então, a gente que tem que trazer esse conhecimento, que a gente chama de educação midiática. Porque tem a educação digital, né? Que é essa educação da tecnologia mesmo, de introduzir o mundo na tecnologia, porque a gente não vai fugir disso. Isso vai ser usado na escola. Eles gostam disso, facilita o aprendizado, sim. Tá? Em as alguns tecnologias, aspectos. quando bem usada, quando uma proposta pedagógica existe para o uso daquilo, quando não se é feito de forma passiva e sim ativa, então ela é importante e vai continuar existindo. Né? E a gente não vive mais sem tecnologia. Tudo isso aqui que a gente está passando agora é tecnologia. Sim. Né? Então não tem como não ter. Agora, a educação midiática, ela traz essa questão dessa consciência do uso das redes, né, do online, não só das redes, mas do online, né, então como eu devo filtrar as informações, eu preciso ensinar isso para os meus jovens, né, como é que eu devo filtrar se essa informação é verdadeira ou não, se esse conteúdo é ok ou não. E a gente ainda tem inteligência artificial, né, hoje em dia, que você não sabe o que é real. Exato. E então, o que é criado, porque isso aí, a IA é um ano para cá. Já Ou tem seja, uma nova informação que você ainda nem deve ter conseguido acompanhar muito, né? Exato. Nós adultos ainda estamos aí entrando no IA e eu já vou entregar assim de mãos dadas para uma criança de 6, 7, 8, um jovem, numa fase que tem lá a maior dificuldade, que é a puberdade, né? Então eu tenho que ter muito cuidado com isso. Né? Eu preciso acompanhar realmente. Eu sei que parece assustador eu chegar para o jovem e dizer assim, agora eu vou colocar os jovens que já usam, né? Os que ainda vão entrar no mundo do... Dá para organizar de uma já forma. vai organizado, já entrega isso organizado, já fala sobre isso, já conversa, já mostra que coisas não são legais, né? Passe seus valores de família para essa criança assim que você entregar. Agora, esse jovem que já tem, que já faz o uso, que são os que estão sofrendo agora com essa retirada, né? Então, a gente precisa ter muito essa participação ativa de conversar, de voltar a conversar sobre os valores que eu acredito que é importante para passar para os meus filhos, discutir sobre temas importantes, né? Alertar sobre essas questões de pornografia, pedofilia, sextorção, que é a extorsão sexual na internet, né? Então, todos esses temas, jogos de azar, então tudo isso eu preciso agora sentar e conversar. Ai, mas eu não consigo falar com o meu jovem. Você vai ter que aprender. Vai ter que Porque achar é melhor caminho. você... Talvez se esse caminho começasse a ser construído quando a criança recebia a primeira tela. A gente já teria evitado muitos problemas hoje. Mas esse que já recebeu, de qualquer jeito, com tudo livre e limitado, agora a gente vai ter que dar uns passinhos para trás.
E não tem problema dar passinhos para trás, porque é melhor dar passinhos para trás agora do que chorar lá na frente. Que é o caso desses pais do filme da adolescência, que se perguntam o tempo todo onde foi que eu errei, o que eu podia ter feito melhor. Será que eu poderia ter feito mais? Será que eu poderia ter feito melhor? Né? Que eles ficam se perguntando no final da série onde foi, o que aconteceu. Né? Ele estava seguro aqui, né? Então é você melhor. Vê, né, como a questão da segurança, você tanto fala nisso, né? Os pais, eles têm uma preocupação exacerbada com a questão da segurança física. Esquece, é muito engraçado isso, né? Porque e isso é segurança física. Sim, mas entenda, uma segurança física real. Se eu estou trancada dentro do meu quarto, na minha casa, com a minha mãe e o meu pai na sala, sentados assistindo televisão, que risco eu corro? A não ser que tenha um incêndio na casa, que aconteça alguma coisa. Mas se não for uma tragédia no dia a dia, uma vida normal, que risco um adolescente de 14, 13, 12, 15 anos correria? Ele está correndo mais riscos, acredito. Pois é, eu imagino que sim. E você coloca uma outra questão, que é a seguinte, você coloca, são pais que foram proibidos, né, ou obrigados aí no almoço de domingo, e se tornaram permissivos demais. Sim. Aí no meio disso tudo, você vê uma ação do Estado tentando salvar. O Estado fala assim, ó, gente, vocês não estão sabendo lidar com essa situação, então eu vou ter que impor uma lei para que você, pai e mãe, que está nessa divagação que não se acaba, até onde vai a permissividade, até onde eu posso proibir, e toma uma decisão pelos pais, né? Porque essa é uma decisão legal, Sim. É uma lei que você não pode deixar de cumprir. Isso dá segurança aos professores de agirem, Exatamente. Né? As escolas ali na hora de tomar o celular, Exatamente. Não você não acha também que essa terceirização da obrigação, né? Porque acabou virando uma terceirização para o Estado. Ó, e a gente está tão doido que a gente não consegue decidir o que é melhor para os nossos filhos. Help. Aí o Estado vai lá e decide que o melhor para os nossos filhos é ficar sem celular na aula porque os pais não têm controle sobre eles. Até onde isso pode ir? A gente precisa fazer alguma coisa. Então, o Estado fez alguma coisa. E eu espero que essa alguma coisa sirva de alerta agora para os pais realmente pensarem mais sobre isso. Eu gostaria que todos os pais assistissem à adolescência. Vamos colocar o link aqui para quem tem Netflix para assistir. Eu sei que nem todo mundo tem acesso, né? Mas assim, eu realmente gostaria. Porque a gente assiste a série achando que é uma série policial, achando que é uma série de desvendar um crime, achando que vai trazer questões ali de jovens, né, de adolescência, aquelas questões que a gente já está acostumado. E aí você assiste, a série acaba, você fica com aquele nó na garganta, porque não tem resposta, não tem final, não tem um fechamento. E aí você fica, o que foi isso? E aí, aos poucos, você vai conectando isso com o seu dia a dia, de psicologia também, né? Claro, mas assim, como eu também sou mãe, né? Então, aos poucos, eu vou conectando, assim, né? E a gente vou pensando, nossa, ele quis dizer isso, ele quis dizer aquilo. Nossa, olha como esse acesso livre à internet influencia no dia a dia da escola, né? Porque tem um episódio que é todo na escola, todinho, do início ao fim. E é aquela loucura de todos os jovens sofrendo bullying de um lado, bullying do outro, enfim, né, aquele caos. Os professores totalmente permissivos, deixando os alunos fazerem o que quiser. Porque o professor também não pode fazer nada. Agora não pode perder o controle. Porque se o professor falar a mãe fala, você agrediu meu filho, não pode mandar meu filho parar. Eu já vi isso de perto. Acontece, sim. É aí que a gente está falando sobre, lembra? Então, aí o Estado tem que chegar lá e falar, o professor pode dizer que o aluno, pode mandar o aluno parar. Até onde vão ter que ter leis que façam a regência das atitudes de pais e professores e filhos, para que as pessoas se toquem de que a coisa não pode continuar indo por esse caminho. As leis são importantes, né? Por isso que a gente tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, né? Enfim, o Estatuto do Idoso. É importante ter direcionamento.
né? O nosso instinto Mas tem é imposição. muito da sobrevivência, né? Mas aí a questão do celular não virou Mas- um direcionamento, aí já virou uma imposição. Ó, não lei, pode. Né? Lei serve justamente para isso. Mas é porque a gente precisa. Porque nós adultos também estamos perdidos nesse mundo da tecnologia. E aí eu falo em nome de todos os adultos, às vezes até de mim. Eu imagino que às vezes você também se perca ali, às vezes. Sim, aqui, Ai, ó. 2, né? Tem mais um em casa. Então, às vezes, a gente se perde, né? Então, às vezes, a gente reclama que nosso filho não quer brincar com a gente, mas às vezes é a gente que não para brincar com nossos filhos, porque a gente senta pra brincar com ele com o celular na mão. E é notificação, peraí, filho. E vai responder, e volta pra brincadeira. A gente não consegue se conectar, a gente perdeu a conexão. Essa urgência de celular, eu acho que ela acabou se tornando mais importante do que a urgência das pessoas, né? Porque às vezes alguém quer falar com você, você não... Fisicamente, alguém te fala, ô Carol, vem aqui, por favor, que eu precisava falar com você. Você não tem tanta urgência como alguém manda uma mensagem no WhatsApp que você pode tranquilamente responder depois. A gente não tem mais paz, né? Porque a gente sai do trabalho e o trabalho vai junto agora. Eu falo para as pessoas, gente, não vi vantagem nisso. Pra gente adulto que trabalha, é só perturbação do juízo. Não vi vantagem, né? Eu não consigo. É isso. Eu simplesmente não consigo responder. É impossível responder, assim, o meu WhatsApp, olha. É humanamente impossível que um dia eu consiga. Aqui, ó, isso aqui é hoje, viu? Eu não consigo responder, não vou responder nunca. Tem gente aqui que eu não consigo mais chegar lá, porque já tá tão lá embaixo que eu já não foi. Já, e aí eu tenho um outro que é pessoal que não fica muito diferente também. Então, né? E aí agora imagina você com uma criança para dar conta disso aí, mais a criança. Realmente é cansativo, né? Então, a tecnologia, o online, ele veio para ficar, é muito importante. A gente evoluiu realmente muito com isso, a gente conseguiu conquistar muitas coisas, né? A gente abriu um leque de possibilidades, mas tudo também tem o seu lado, seus prejuízos, né? E como veio muito rápido, que a gente é da transição disso, Sim. Né? Que a gente era do analógico e entrou no digital, né? Então a gente não sabe lidar muito bem com isso. Nós mesmos, né? Nós adultos. Então, como é que a gente vai ensinar algo para uma criança que nem a gente não sabe? Porque, olha, a criança, ela é um ser relacional. Ela precisa de contato. Ela precisa de conexão. Ela precisa de relações. O ser humano, instintivamente, precisa disso para sobreviver. Isso está aqui no nosso genes, né? Isso vem geneticamente programado na gente. A gente precisa disso. Somos mamíferos, né? Então, a gente precisa muito disso. Somos primatas, somos mamíferos, a gente vive em sociedade, a gente vive em comunidade. A gente falando bem assim, biologicamente falando. Sim. Então, isso é uma necessidade básica do ser humano. Além de beber água, além de se alimentar, se relacionar é uma necessidade básica. Então, a criança, acredite, ela precisa sim da gente, ela precisa brincar com a gente. O adolescente, por mais que esteja fazendo cara de tédio, ai, que saco. Ai, que saco. Mas no fundo ele tá gostando. A frase do adolescente. Ai, que saco. Quando sai alguma frase, que às vezes só olha com o olho revirado, né? Mas assim, por mais que pareça chato, eles precisam, eles gostam disso. A única diferença nessa fase da puberdade é que eles estão descobrindo novas relações. Então ele está saindo ali daquele ambiente familiar, em que era seguro, em que era tudo na vida deles, né? Porque a criança olha para você, uma criança de 5, 6, 4 anos olha para você e você é o mundo dela, você é o universo daquela criança. Quando eles estão aí com seus 10, 11, 12 anos, eles começam a descobrir que o mundo vai muito além da família. Então, os amigos começam a ter importância, né? Você já não é mais, assim, o mundo. Você já não pode mais parar o carro na porta da escola. Pra falar assim, ai, mãe, que vergonha. Isso. Ai, para ali, o que tem? Ah, nem que eu quero deixar na porta. Não, eu vou andando, você vai olhando. Não precisa parar na porta. Não me faz passar vergonha. Mas isso não significa que ele não precisa mais de você, né? Eles precisam ainda. Eles precisam ainda do abraço, eles precisam ainda do beijo. Mais que você abraça e beija, ai mãe, solta. Mas eles gostam, eles querem esse contato, né? Eles precisam muito disso ainda. Precisa se criar movimentos. Do que seu filho gosta? Tá, ele é jovem. Mas o que ele gosta? Você sabe? Você já perguntou? Você já tentou entrar no mundo dele nesse sentido? Ele gosta de qual personagem? Ele gosta de qual livro? Ele gosta de qual filme? Como que eu consigo conversar com esse jovem? Eu preciso criar caminhos para conversar com ele.
E aí eu vou voltando a me conectar. Porque essa fase aí vai passar. Vai, né? Vai. Passa para todo mundo. Demora, às vezes. Mas assim, lá para os seus 14, 16 anos, já dá uma melhoradinha, uma amenizada. Você já consegue se comunicar mais com esse jovem, já consegue interagir mais com ele, mas ele ainda tem novas descobertas, que aí já vem os namorados, as namoradas, né? Já vem outras influências, outras influências, né? Já vem outra família, a família da sogra, a família do genro, né? Mas assim, esse é o movimento da vida, e isso é saudável. Não é saudável ele ficar dentro do quarto trancado a madrugada toda, jogando, assistindo coisas aleatórias ou passando tela. Isso não é saudável. Então, no final das contas, Caroline, o que você recomenda para os pais e para as mães é que eles devem olhar os filhos de perto, não da sala para o quarto. Não. Coladinho. Se possível, o mais próximo possível. Se conectar novamente. A ideia é se desconecte um pouco você também das telas e se conecte mais com a sua família. Com seu marido, com sua esposa, com seus pais, com seus sobrinhos, com seus filhos, com seus amigos. Mas não é uma conexão online, né? Porque às vezes a pessoa pode falar, mas eu estou no trabalho, mas estou conectada aqui o tempo todo. Não é isso? Não, é só no máximo para marcar o encontro. E aí, vamos nos encontrar, tomar um café, vamos sair, vamos, né? No máximo para isso, porque foi para isso que a gente criou, né? Para a gente conseguir se comunicar nesse sentido. Então, vamos marcar, vamos ali, vamos na casa da avó, vamos fazer um churrasco, vamos levar a criança, vamos num parque, leva as crianças no parque, né? Principalmente as crianças pequenas que ainda precisam muito do movimento, né? Precisam se movimentar bastante, correr, pular, ser criança. Sim. Né? Que nem você foi, bem arteira. Ah, socorro. Porque é isso que as crianças O precisam. pessoal fala, acho que você não tem filho porque você tem medo de nascer outra igual. Eu falo, vai que é, né? Mas foi muito divertida a minha infância, eu não posso reclamar. Muito rica, tinha muita música, tinham muitas... Que é uma coisa que eu acho que as crianças hoje não têm, letras enormes para você decorar todas, do Eduardo e Mônica, que você tinha que decorar tudo, porque se você chegasse na escola e não soubesse cantar, você era olhado de lado. Como assim? Você não sabe cantar Eduardo e Mônica? É uma negação mesmo. E eu acho que essa falta de português, de músicas, eu acho que faz uma diferença, entendeu? De letra muito curta, de coisa muito fácil. Sim. Eu acho que faz uma diferença. É importante a gente olhar para trás, que nem você está olhando, e dizer assim, nossa, eu aproveitei minha infância. Eu ralei meu joelho. Demais. Eu caí, eu quebrei meu queixo. Eu não ralei o meu joelho, eu quebrei o braço 21 vezes. Você sabe quantas crianças hoje não quebram mais o braço? Olha, o meu é torto. Aqui, ó, o meu é o contrário, de tanto que eu quebrei. Essa super proteção física não é muito boa Mas também. não adiantava ter proteção física, não. Eu cegava as pessoas, não tinha esse negócio. Né? A gente quer que as crianças... Né? Não quero que todas saiam se quebrando, não. Se quebrem, não me levem como exemplo. Os pais não vão gostar. Né? Um ralado é bom, aquele joelhinho, aquele sanguinho saindo assim. Acho que o povo desmaia se olhar o sangue no joelho do filho. Meu Deus! Aquele queixinho, aquela testa, né? Com aquele partidinho. Gente, faz parte da infância, isso é bom. Aquela sujeira, aquela lama, aquela terra. Né? É isso que as crianças estão precisando se reconectar de novo. Vai ter os momentos de tela, não se preocupe, as telas não vão sumir, eles vão ter lá os momentinhos super controlados, com a gente sabendo muito bem o que eles estão navegando, o que eles estão utilizando. Vai ter, não vai deixar de ter, vai continuar ali seguindo o seu youtuber favorito, assistindo o seu desenho lá favorito, né? A gente tinha os nossos gostos, né? E eles vão continuar tendo os seus jogos, aquele joguinho ali legal, né? Vai continuar, não vai deixar de existir isso. Só que antes a gente conseguia ter isso, mas o plus de se quebrar todo, se sujar todo, não fazer muita bagunça. E sobreviver. E as crianças estão precisando. Então, na escola que é legal, né? Na escola isso está voltando a acontecer. Esse é um movimento legal de criança brincando no recreio, indo para quadra, coisas que elas não faziam mais. Né, indo para quadra jogar bola, indo para quadra jogar basquete, inventando brincadeiras, usando a criatividade. O tédio é excelente para a criatividade, né? Então, assim, usando a criatividade. O ócio criativo. Exato. Sem tédio, a gente não cria. A gente não vai atrás do novo. A gente não tenta. Então, se a tela já me dá toda a diversão ali que eu preciso, para que eu preciso criar alguma coisa?
E as crianças vão crescer sem criatividade, sem imaginação, sem espontaneidade, né? Aí a gente volta lá para os prejuízos, né? São muitos. Que bom conversar com você. Foi um prazer enorme te receber. Volte outras vezes. Prazer vamos falar. Todo meu. Adorei saber da série que eu comecei a assistir. Agora vou maratonar porque eu fiquei curiosa. Você não vai achar nenhuma resposta, mas é bom. Assistam. Mas as perguntas são boas, porque a gente se torna mais criativo também, tentando entender por que elas existem e não tem respostas, né? Exato. Acho que os pais também podem fazer esse exercício aí. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma delícia conversar aqui com você. É bom conversar, né? Eu tava morrendo de medo, viu, gente? Mas, ó, foi super leve. Aqui é super tranquilo. Gente, foi um prazer estar com vocês de novo. E eu espero que esse episódio possa trazer a reflexão de que os pais realmente precisam voltar um pouquinho, né, para o que era antes, para poder ter essa conexão com as crianças, para que o Estado não precise tomar providências que os pais deveriam estar tomando no que diz respeito aos seus filhos. Só isso, tá bom? Beijos e até a próxima.